juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma alegria ter a sua companhia para escutarmos juntos a voz de Deus que nos fala pela sua palavra. Estejamos atentos porque Deus quer falar conosco hoje e a leitura orante da Bíblia nos ajuda nessa escuta, nessa compreensão da voz de Deus e da direção que Ele tem para nós. Quero convidar você a suplicar junto comigo o dom do Espírito Santo, para que aquele que inspirou as Sagradas Escrituras, que falou pelos profetas, nos ajude a compreender o que o Senhor Deus quer falar conosco hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo do livro do Gênesis. Pega aí sua Bíblia, também o seu caderno, anota o texto que nós vamos meditar hoje. Gênesis capítulo 18, versículos de 1 a 15. Gênesis capítulo 18, versículos de 1 a 15. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Depois o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu perto dele 3 homens de pé. Assim que os viu, saiu correndo ao seu encontro, prostrou-se por terra e disse: Meu Senhor, se mereci teu favor, peço-te, não prossigas viagem sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para lavar vossos pés e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazerdes as forças antes de continuar a viagem, pois foi para isso mesmo que passaste junto a vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara e disse: Toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa uns pães e assa-os. Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro bem bonito e o entregou a um criado para que o preparasse sem demora. A seguir foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado, e serviu tudo para eles. Enquanto comiam, Abraão ficou de pé junto deles debaixo da árvore. Eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. Um deles disse: No ano que vem, por este tempo, voltarei a ti, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Sara ouviu isso na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram velhos, muito avançados em idade. Ela já não tinha mais as regras das mulheres. Por isso Sara se pôs a rir em seu íntimo, dizendo: Acabada como estou, terei ainda tal prazer, sendo meu marido já velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Pois ela disse: Acaso terei um filho sendo já velha? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No ano que vem, por este tempo, voltarei e Sara terá um filho. Sara negou que tivesse rido. Não ri, disse ela, pois estava com medo. Mas ele insistiu: Sim, tu riste. Um texto onde nós vamos tocar exatamente na confirmação da aliança de Deus com Abraão, né? Que ele vai dar uma descendência para Abraão, tão numerosa como as estrelas do céu e as areias da praia. E essa descendência, ela vem por meio de Sara, não é? Já em idade avançada, já tinha passado o tempo da menopausa. Sara estava com 90 anos nesse tempo onde o anjo do Senhor foi visitar. Na verdade, aqui alguns estudiosos dizem que era o Senhor Deus mais 2 anjos. No entanto, que quando os 2 anjos vão visitar Sodoma, o Senhor Deus fica com Abraão, né, no acampamento. Então, é importante nós percebermos esses detalhes. Vamos lá. Versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré. Aqui é perto de Hebrom, né? Quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, ali na região da Palestina. Ao levantar os olhos, Abraão viu 3 homens parados perto dele. Então, um era o Senhor Deus,
outro 2 anjos. Mas também a tradição cristã vê aqui já a representação da Santíssima Trindade, não é? A prefiguração da Santíssima Trindade. Assim que o viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles, prostrou-se por terra e disse: meu Senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passe sem entrar na casa de seu servo. Então, ele se prostra diante de um, que é o Senhor Deus, meu Senhor. Os outros 2 são os anjos. Mandarei trazer um pouco de água para lavar vossos pés e descansares debaixo da árvore. Trarei um brocado de pão para que restaureis as forças antes de continuar a viagem, pois foi para isso mesmo que passastes junto ao vosso servo. Então nós vemos aqui a hospitalidade de Abraão. No livro da carta aos Hebreus, né, lá no capítulo 11, vai dizer, alguns hospedaram anjos. Então a hospitalidade de Abraão é destacada lá no Novo Testamento. E nós precisamos também ser hospitaleiros. Na verdade, nós hospedamos no nosso templo, no nosso corpo, a Santíssima Trindade, quando nós estamos em estado de graça, desde o nosso batismo. Então, se você está em estado de pecado mortal, vai logo se confessar, para que você continue com esse relacionamento da presença de Deus, né, nessa inabitação da Santíssima Trindade, aí no seu coração, onde você, nessa hospitalidade, mantém um relacionamento, né, com a Santíssima Trindade. E aí eles responderam: faze como disseste. E apressou-se Abraão para a tenda onde estava Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de farinha mais fina e assa uns bolos no forno. Essas 3 medidas aqui, os santos padres também entendem como sendo as 3 medidas necessárias para o nosso caminho de santidade: fé, esperança e caridade, não é? Então, o pão, né, amassado, o pão feito, né, com essas 3 medidas de farinha, a gente pode perceber aqui também uma prefiguração da Eucaristia, um alimento para nós, que vai nos trazer a capacidade de viver as 3 virtudes teologais, delas se desenvolverem em nós: a fé, a esperança e a caridade, que vão gerando em nós purificação, santificação, não é? E tudo aquilo que nós necessitamos para viver nesse mundo segundo a vontade de Deus. Apressou-se, versículo 7, ele mesmo correu até o gado, pegou um bezerro tenro de boa qualidade e o entregou ao criado, que se apressou em prepará-lo. Aqui tem um detalhe: dar o melhor para Deus. Nós precisamos dar o melhor que nós temos para Deus. Em seguida foi buscar coalhada, leite, bezerro assado, e serviu tudo para eles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé junto deles e debaixo da árvore. Eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Uma pergunta especial, porque algo especial vai acontecer. Está ali na tenda, respondeu ele. Um deles disse: com certeza voltarei a ti por este tempo, e Sara, tua mulher, terá um filho. Meu Deus, isso aqui é extraordinário. Sara ouviu, estando por detrás na tenda, na entrada da tenda. Ora, Abraão e Sara eram velhos. Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 90, avançados em idade. E já não acontecia a Sara o modo das mulheres. Já tinha passado o tempo, seja da menstruação e até mesmo, né, da menopausa. Então, Sara já estava ali nessa condição. Por isso, Sara pôs-se a rir consigo, dizendo: idosa como estou, terei ainda prazer, sendo meu marido já velho? Terei tal prazer, sendo meu marido já velho? Essa palavra pôs-se a rir, Abraão também pôs-se a rir. Essa palavra, no hebraico, ela está muito vinculada ao nome de Isaac, né? É o riso de Deus para Abraão, né? É o cumprimento da promessa. Então, o rir de Sara, o rir de Abraão, está vinculado com o nome de Isaac. E o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Pois ela disse: será que realmente ainda terei um filho sendo já velha? E aí, a palavra do versículo 14: existe algo difícil demais para o Senhor? Existe algo impossível para o Senhor? Isso será repetido pelo arcanjo Gabriel à Virgem Maria, na encarnação do Verbo, no maior milagre que existe. Uma estéril ser mãe de filhos é um grande milagre. Em idade avançada, com 90 anos, extraordinário. Mas uma virgem que não teve contato com homem algum, conceber é o extraordinário milagre da vinda do Filho de Deus. E o que o arcanjo Gabriel vai dizer para Maria? Pois para Deus
Nada é impossível, referindo-se a Isabel, que estava grávida, né, já em idade avançada. Pois para Deus nada é impossível. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Existe algo impossível para Deus? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer sempre diante de grandes batalhas, de grandes sofrimentos, de grandes lutas, de situações que só Deus pode intervir. Isso deveria ser uma graça de nós insistentemente dizermos para a nossa mente, para o nosso coração: existe algo impossível para Deus? Existe algo impossível para Deus? Existe algo impossível para Deus? Repetir isso com constância para um convencimento da mente e do coração que tudo é possível para Deus e que a nossa fé possa ir crescendo. Sara negou, né? Quando eu voltar, vai continuar o versículo 14b. Por este tempo Sara terá um filho. Sara negou e disse: não ri, pois ela tinha medo. Mas ele insistiu: não, tu riste. É o filho que ela vai receber, o Isaac, né? Que é esse sorriso de Deus, é esse riso de Deus, é essa alegria, né, do cumprimento da promessa. Então nós podemos estar muito atentos aqui a algumas coisas importantes. Qual a mensagem que nós podemos colher hoje? Devemos ser hospitaleiros para com Deus. E a melhor forma para isso é deixando nossa tenda, e aí você entende que isso aqui é um símbolo que eu estou usando, né? A tenda do nosso corpo, a nossa tenda sempre limpa, vivendo em estado de graça. Depois, precisamos dar o melhor para Deus. O nosso tempo na oração, a vivência das virtudes teologais, coloca entre parênteses fé, esperança e caridade, a busca das outras virtudes morais e a disponibilidade de estar com o Senhor. O Senhor Deus nos chama a acreditar sempre, sem nunca desistir. Não existe impossível para Deus. Nada é impossível para Ele. Então, que nós repitamos insistentemente essa oração na nossa mente: nada é impossível para Deus. Existe algo impossível para Deus? Existe algo impossível para Deus? Ele cumpre a promessa feita a Abraão. Ele cumpre e ele vai dar um descendente. Daqui 1 ano eu voltarei e Sara terá um filho. Então, que eu e você hoje, orientados pela palavra, acreditemos no Deus do impossível e o busquemos de todo o coração. Sejamos hospitaleiros. Façamos com que a nossa vida esteja adequada a esse hóspede e nós tenhamos a coragem de dar o melhor de nós para ele. Se nós queremos viver dessa maneira, uma vida adequada para o hóspede da nossa alma, que é o Senhor, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senhor, nós queremos viver em estado de graça, nós queremos buscar as virtudes e, estando em estado de graça, que as virtudes possam ser para nós essas 3 medidas de santificação: a fé, a esperança e a caridade. Nós queremos buscar as virtudes morais, nós queremos viver a temperança, a justiça, a piedade. Nós queremos viver cada vez mais, Senhor Deus, a busca pela santidade, para tudo aquilo que o Senhor mesmo deseja para cada um de nós. Nós queremos ter comunhão com o Senhor, estar atentos à sua presença, ficar na sua presença, não sair da sua presença. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, e que cresça no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que agora rezam comigo essa oração em reação à santa palavra que nós acabamos de escutar, de meditar, de ouvir. Que cresça no nosso coração uma certeza: não existe nada impossível para ti. E que isso seja repetido em oração, na nossa mente, no nosso coração, como uma jaculatória. Existe algo impossível para Deus? Não existe, Senhor. Nada impossível para ti. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça
cotidianamente de estarmos na presença do Senhor e de confiarmos. O Senhor é um Deus que cumpre todas as suas promessas. Ele é um Deus que cumpre todas as suas promessas. Creia, não desista, não desanime, não se entregue, não se abata, mas que a sua tenda seja uma tenda preparada para receber esse hóspede. Não é? Viva em estado de graça, conquiste as virtudes, tenha uma vida de oração cotidiana, eleve seu pensamento a Deus e repita todos os dias como uma ejaculatória: existe algo impossível para Deus? Que Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.